Olá, classe! Vamos aqui falar mais um pouquinho sobre história de missões. Estamos aqui dedicando essas aulas gravadas para falar exatamente da história de missões no Brasil. A história de missões no Brasil é de suma importância, principalmente para aquelas pessoas que acabam trabalhando com missões, com divulgação de missões, para que possa ali ter esse aspecto é, de conscientização missionária, porque as pessoas precisam saber verdadeiramente do que aconteceu, como que isso sucedeu, para que possa então falar com outras pessoas, dizer para outras pessoas como foi difícil, como que acaba é, demonstrando todo esse aspecto, né, missiológico, principalmente em uma pregação, numa palestra, até mesmo numa aula. Então, a história das missões no Brasil. É certo que há um enorme abismo, não só dos séculos, mas também de acontecimentos e crescimentos entre hoje e aquele dia de 1558, quando os huguenotes franceses acabam sendo traídos e se sentindo fracassados nos seus ímpetos, né, de pregação do evangelho aqui para o continente, no Rio de Janeiro. Saíram quase sem mantimento em seu barco frágil na Baía de Guanabara. Fazia apenas 3 curtos anos que haviam chegado com toda a esperança de solidificar uma colônia francesa na qual pudessem gozar da liberdade religiosa e talvez ganhar alguns índios para a fé cristã. Esse aspecto missionário era o aspecto que estava dentro do coração huguenote, que era aquele coração que era o coração fervescente da reforma protestante. Era o coração de pregar o evangelho, até mesmo para as pessoas que ainda não conhecia de maneira alguma. Essa liberdade que eles pensaram aqui, tendo em vista que era um novo mundo. E na Europa havia uma perseguição, uma guerra muito constante, principalmente com a Igreja Católica, era uma disputa, né, de poderes intelectuais, de poderes religiosos, poderes políticos, que acabavam afetando de maneira grandiosa o aspecto total da pregação do Evangelho, da pregação da palavra de Deus. Mas, como os irmãos deduzem, né, dentro desse prisma histórico, isso acabou sendo tudo em vão. A maioria desses huguenotes eles acabam morrendo em alto mar, antes mesmo de chegarem. Outros acabaram aqui sendo assassinados, jogados na Baía da Guanabara, enquanto outros foram executados pelos jesuítas. Tudo por causa do caráter, né, pérfido do seu líder, né, Villegnon, que Villegnon ele se dizia protestante com interesses escusos para poder liderar, poder ter essa chance de ter de ser um descobridor também, quiçá ter um poder em novas terras, mas o intuito dele mesmo era fazer com que era a busca de poder, não era uma busca religiosa, ele não era convertido. Ao chegar no Rio de Janeiro, ele recebe propostas que para ele eram mais encantadoras, e estas propostas então falam mais ao seu ego, e então ele faz uma traição tremenda com eles. São passados mais de 400 anos. Atualmente no Brasil existe a segunda ou a terceira maior potência evangélica do mundo inteiro. Porque a gente fala isso? Porque tem a China. Nós não sabemos quantos cristãos exatos tem na China. A China tem muita igreja secreta, muita igreja que trabalha ali escondida, né, nos subterrâneos, dentro da casa, dentro do lar. Apesar que há pouco tempo nós tivemos a notícia de algumas igrejas
cristãs protestantes serem liberadas pelo governo. E outras não, porque qual a grande sacada do governo? Pelo fato do crescimento muito abrupto do evangelho na China, eles autorizaram e tentaram organizar. Organizar de que maneira? Organizar controlando a pregação, controlando o que ali dentro é falado. Muitos dos pastores que ali estavam, claro que não concordaram, esses são tidos como revoltosos ou como pessoas que não aceitam o partido, ou seja, inimigos do Estado. Aqueles que concordaram, eles são contratados pelo Estado, são funcionários do Estado, e a igreja e a China montam uma mega igreja, né, uma coisa colossal, e eles acabam ali ficando pregando o evangelho na China. Nos últimos tempos, o evangelho seria pregado de qualquer maneira, como diz as escrituras sagradas, né? Então, hoje, né, essa população gira em torno de 26 milhões de pessoas, apresentando cerca de 15,4% da população, que acaba tendo essa tendência, né, para o cristianismo. Isso ainda é um dado muito defasado, porque a gente não teve o censo, vai sair agora o novo censo que teve, porque teve a pandemia dos 2 anos e tal. Assim que tiver o censo, é bem capaz desse número ter aumentado, porque o número de igrejas evangélicas ela aumenta todo dia, a toda hora. Isso também não quer dizer que o número de cristãos evangélicos aumentem, porque o que eu noto também como pastor, que existe uma troca muito grande de igrejas, as pessoas vão sair de uma igreja, vai para outra, e o número de batismo tem reduzido muito no país. Isso é apenas um detalhe que eu vejo, né, aqui. Com um milagre tão grande ver acontecer, podemos responder em grande parte analisando que a imigração e missões que vieram para o Brasil acabam contribuindo enormemente com esse caráter do Brasil, que hoje é um dos países também que mais exportam missionários para o mundo. O Evangelho tem chegado ao mundo por várias igrejas brasileiras, a sua maior parte por igrejas oriundas do movimento pentecostal e neopentecostal. As igrejas tradicionais também enviam, mas sempre com menos número, até mesmo porque acaba tendo menos pessoas também. O Brasil concernente à imigração. Depois de tentativa dos franceses evangélicos, houve outras migrações que também não afetaram muito a evangelização do Brasil. Os holandeses vieram para a Bahia em 1624, mas ficaram ali locados no nordeste do país por cerca de 30 anos aproximadamente, onde acabaram sendo expulsos. Mas muitos evangélicos nordestinos, muitas pessoas que ali estavam, acabaram abraçando, sem dúvida alguma, a fé cristã. Inclusive ali também se deu o primeiro batismo do primeiro brasileiro, ali por uma igreja evangélica. Depois veio o período de trevas na fase colonial, as atividades da Inquisição aumentaram e todos os estrangeiros foram proibidos de entrar no país. As portas estavam fechadas e, por falta de visão missionária no seio das igrejas evangélicas já estabelecidas em outras partes do mundo, ninguém estava preocupado com compartilhar o evangelho no país. O Brasil ele fecha a porta, né, nesse momento, que é o momento onde o Brasil então ele faz uma política mais nacionalista para evitar ataques constantes à hegemonia daquilo que o Brasil queria para a sua terra. E então, só por volta de 1808 é que as coisas vão começar a mudar, de acordo com uma nova lei que vai permitir a integração do comércio exterior.
A primeira nação que aceita com uma forma mais veemente tudo isso, ou até mesmo o anseio missionário, é a Inglaterra, aonde utiliza também do comércio exterior para poder enviar missionários para o mundo inteiro. E assim os comerciantes ingleses e muitos comerciantes ingleses que eram protestantes e também missionários começam então a construir igrejas. No Brasil, em 1819, acaba sendo a primeira igreja a ser construída, que ela existe até hoje, que é a Igreja de Cristo aqui no Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de conhecer o bispo dessa igreja há pouco tempo. Vieram representantes organizados de sociedades bíblicas, onde tinham o interesse de difundir a palavra de Deus, as escrituras sagradas. No outro vídeo nós vimos que isso foi importantíssimo, porque 40 anos depois que chega as escrituras no país, a Bíblia, no nosso país, chegou então os missionários. A influência dessa abertura foi muito grande para o crescimento da igreja brasileira, tendo em vista então que a cultura que era dada apenas por um único povo, no caso a saber os portugueses, ela agora é difundida, ela é uma cultura onde também os ingleses, alguns franceses, alemães, eles acabam então tendo esse aspecto dentro de si. Depois dos ingleses vieram imigrantes da Alemanha e também da Suíça para o Brasil, que começaram a vir para o país e se abrigaram principalmente ali no Rio Grande do Sul em torno de 1823, com o resultado que o governo brasileiro buscar mão de obra para o cultivo daquela vasta terra que ali havia, e o clima também era muito parecido com algumas regiões europeias. A igreja luterânica, ela acaba se estabelecendo então ali primeiramente no sul do país, para poder abraçar os imigrantes. Não tinha um intuito evangelístico, não tinha o intuito de trabalhar para poder levar o evangelho para o outro local. O império daquela época proibiu a construção de templos, mas permitiam cultos apenas nas casas particulares. E era interessante algo, o culto tinha de ser dentro da língua estrangeira, não poderia ser pregado dentro da língua matre. Isso era uma maneira de bloquear o que a gente chama de proselitismo religioso. Então não se podia ter uma difusão do evangelho, o que podia ter era apenas a pregação respeitando a religiosidade de cada povo. Ou seja, era uma liberdade religiosa totalmente vigiada. É uma liberdade religiosa totalmente vigiada. Os luteranos não vieram para evangelizar, e sim para trabalhar. Eles queriam emprego, eles queriam chance de crescer nessa terra, tendo em vista que o trabalho na Alemanha e na Europa, em muitos países, já era um local que já estava totalmente esgotado. As terras já tinham dono, já tinham posse. Então aqui eles viam como se fosse uma nova chance deles crescerem, deles terem novas propriedades. O intuito em si não era de crescer numa forma religiosa, mas sim apenas para trabalharem e crescer financeiramente. Bom, eles mantiveram em relação ao povo brasileiro e a falta de visão missionária e evangelística, tornaram a sua presença até bem pouco tempo da maior parte da denominação protestante do país, praticamente inócua. Por quê? Eles eram muito segmentados, eles ficavam dentro da sua própria cultura, eles não expandiam, até mesmo o culto era realizado em alemão, então eles não tinham uma característica de expansão no país. Mesmo entre os alemães,
a igreja não cresceu por falta de apoio da própria igreja alemã, porque eles não foram enviados aqui para o país. O que vale também aqui ressaltar, que muitas pessoas não conseguem compreender e entender concernente a isso, é que a igreja protestante na Alemanha, ela pertence ao Estado. Então, se fosse o caso da igreja luterânica naquela época, né, enviasse missionários para o Brasil, ela seria como se estivesse enviando embaixadores, e aí poderia criar um acidente diplomático. Então, como foi uma ação natural de um religioso que queria manter a sua religiosidade juntamente com seus co-irmãos e compatriotas, então não chegou a ser um incidente religioso, foi apenas um aspecto de comunhão, né, entre eles. Mas você lembra dos huguenotes? Os huguenotes foram enviados por João Calvino, então criou-se ali um incidente totalmente diplomático. Então por isso que eles acabam também sendo mortos ali naquele lugar. Encaminhando o contraverso, Arzemiro Hoffmann identifica a total falta de visão missionária da igreja alemã daquela época para com as nossas terras. Por outro lado, a preocupação sociopolítica desenvolvida na defesa dos interesses de seus fiéis em uma época em que nem o casamento protestante era reconhecido, pode aproximar a igreja luterana das lutas comuns a toda a sociedade brasileira por justiça social e abrir-lhe portas para comunicar as boas novas de Jesus. Quando a gente vê hoje alguns padres luterânicos, eles envolvidos principalmente nas questões sociais, né, defendendo questões até mesmo políticas, o início está exatamente aquilo. Muitos protestantes que vieram para o Brasil, eles não tinham seu casamento reconhecido. Por que o casamento desses protestantes não era reconhecido? Pelo único fato desses protestantes não serem casados na Igreja Católica. Quem não era casado na Igreja Católica, ou quem não era batizado na Igreja Católica, não tinha nenhum desses sacramentos reconhecidos. Isso era muito ruim. Então, as primeiras lutas dos pastores luterânicos foi para a defesa sociopolítica do seu povo, para que eles viessem a ter direitos, né, basilares aqui na terra do Brasil. E isso, então, acaba abrindo uma porta para que eles também possam lutar mais no futuro, bem mais no futuro, por alguns direitos do próprio povo brasileiro. Direito à alimentação, direito à alfabetização e assim sucessivamente. Mas tudo começa com a origem da sua igreja. E isso, claro, vai abrir a porta dessa igreja para que a mesma possa falar, para que a mesma possa pregar Jesus Cristo. Uma das formas de pregar o Evangelho é exatamente demonstrando o apreço pelo anseio social de um local. Uma outra imigração protestante foi a dos americanos do sul dos Estados Unidos, que escaparam das pressões e resultados da Guerra Civil. Eles organizaram algumas igrejas, incluindo a primeira Igreja Batista do Brasil em 1871, na sua comunidade de Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo. Essa igreja foi a primeira igreja batista organizada no Brasil, né? Ela não existe mais, né? Ela foi dissolvida. Inclusive trouxe também, isso é bom falar, esse pastor que fundou essa igreja também fundou uma loja maçônica também próxima à igreja, pois fazia parte dessa militância. Era muito normal nessa época pastores reformados, né, pastores batistas, presbiterianos, congregacionais, pastores protestantes quase que geral, né,
salvo conduta um ou outro, serem maçons. Era muito natural isso. Até mesmo pela história da maçonaria. A maçonaria foi fundada por um pastor evangélico e por um rabino, então isso acaba unindo muito essa religião. Então nesse período isso era muito natural. E outra coisa também que quando vai em Santa Bárbara do Oeste, você vai notar também algo que é, até hoje isso cria uma animosidade social, que é a bandeira da Confederação Americana, aquela bandeira que é instrumentalidade dos extremacistas brancos, né? Eles têm lá, isso é uma cultura que foi trazida também. Isso é uma das mazelas do estrangeirismo, né? do lado evangélico que houve dentro do nosso país, e não só do nosso país, mas de todo o país, que é fruto de missões, onde as pessoas acabavam trazendo essas mazelas de suas culturas também para cada um de nós. É interessante, né, aqui um ponto religioso, um ponto importante histórico, que negros, índios, asiáticos, mas principalmente negros, eles não podiam serem pastores, né? Houve discussões para isso, porque eles não eram pastores aceitos. Por que isso? Por causa da cor da sua pele. E eles tinham um respaldo bíblico ridículo, né? Que diz que os príncipes da terra não podem ter narizes chatos. Para esconder o seu racismo religioso, eles usavam as escrituras sagradas. Então, isso tudo faz parte da história. Mas como eu disse no vídeo passado, né, e vou dizer nesse de novo, a igreja ela é de Deus, porque apesar de todas essas mazelas, o evangelho foi pregado e continua sendo pregado, e pregado com igualdade para todos. Nós demonstramos todo o amor, carinho e afeto para todas as pessoas. Então, dentro disto, né, dentro dessa evangelização, traz, né, uma contribuição por convite, né, à Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, para enviar alguns missionários ao Brasil. E isso acaba sendo feito por um casal que trabalhou excelentemente no nosso país, que é Begbie e Taylor. E com o tempo veio a existir uma igreja batista forte no país, que hoje é uma das denominações mais representantes do nosso país, que contribui com toda a expansão do Evangelho do Reino de Deus. Isso é algo muito bom, fantástico, que traz para cada um de nós a certeza que Deus ele sempre vai atuar na história em favor do seu povo, né? Em favor da sua história mesmo. A história pertence a Deus. A história da igreja pertence ao Senhor. A igreja é do Senhor, então a história pertence a Ele. Missões e missionários que vieram para o Brasil. Spalding e Kidder. Em 1835, Fulton Pitts, da Igreja Metodista Episcopal nos Estados Unidos, visitou o Brasil. E ao visitar o Brasil, ele começa então a ver uma necessidade, uma grande possibilidade de evangelização nessa terra, que ele precisava de um trabalho muito forte. Então, quando ele volta, né, para os Estados Unidos, ele vai espalhar a notícia sobre essa necessidade. Ele vai falar, olha, o Brasil ele precisa do Evangelho. O Brasil ele precisa do nosso trabalho, do estilo do nosso trabalho. O Brasil ele precisa da gente pregando, falando das obras sociais. A Igreja Metodista, ela foi uma igreja que trouxe o aspecto social muito forte para o Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que era uma cidade que necessitava muito, muito mesmo dessa atenção, e foi isso que essa igreja ela proporcionou a cada um de nós. O primeiro aspecto de caráter
sócio-religioso fundado na América Latina, foi fundado pela Igreja Metodista. A assistência social foi dada por ela. Isso é muito importante, vale a pena vocês estudarem sobre isso. Então, Justino, aceitando o desafio de Pix, quando ele chega, ele vem ao Brasil e chega aqui em torno de 1836. Foi ele quem estabeleceu também a primeira escola bíblica dominical. Teve curta duração de tempo, mas vale ressaltar que a escola bíblica dominical, apesar de hoje ter toda uma forma, né, e formulação para adultos, a escola bíblica dominical ela foi fundada para crianças. Era uma maneira de evangelizar e de alimentar crianças carentes. Andava no meio da rua, pegava as crianças, trazia para a igreja, e ali as crianças aprendiam hinos, louvores a Deus e se alimentavam. Iam para coisa. Então tinha esse caráter evangelístico e missionário. Hoje a gente vê uma escola bem diferente, né, dessa que a gente tem aqui. Um ano depois, Daniel Kidder veio com a sua jovem esposa para vender Bíblias. Esses missionários e suas famílias, os primeiros missionários estrangeiros que vieram para evangelizar o Brasil, colocaram o fundamento de uma grande obra em todo o país. Então, todos esses missionários que vieram depois, eles vieram naquele afã, né, naquela chama missionária de pregar, de falar do reino de Deus, de pregar a palavra do Senhor, e assim eles fizeram. Eles então colocaram de uma maneira bem firme, de uma maneira bem valiosa, né, essa questão do trabalho evangélico, acima de tudo, do evangelismo, da manifestação de entregar Bíblias, de falar da palavra de Deus. Isso foi muito bom e grandioso também para cada um de nós. Nós vimos que esses missionários, contudo, eles não conseguiram organizar uma igreja, né? Principalmente aqui nós vimos uma parte metodista. Eles não conseguiram organizar uma igreja metodista no Brasil, e eles, ao retornarem para os Estados Unidos, eles não conseguiram de maneira alguma saírem de lá devido à guerra civil que estava passando nesse momento. E então ficaram presos, não houve retorno, né? Mas houve um hiato até 1876, quando um outro missionário de grande importância, que foi Hanson, que foi enviado para o Brasil, que consegue ficar um pouco mais de tempo pregando a palavra do Senhor. Ele acaba criando raízes. Dentro do seu livro, né, aqui, ele tem um trecho que eu gostaria de ler para vocês, né, que fala sobre a caminhada contra o vento, que vai descrever os trabalhos desses primeiros missionários aqui, que muitas das vezes não tinham uma formação acadêmica, mas tinham essa chama missionária em seus corações. A raiz deste trabalho, que frutificou com tanta abundância e rapidez, está no sacrifício dos abnegados comportores bíblicos. Comportor vem da palavra comporter, francesa, é aquele que vende livros. Uma espécie de peregrinos que assumiam a missão de colocar a Bíblia nos lares dos brasileiros. Eles foram representantes de sociedade bíblica britânica, americana, e percorreram o Brasil do sul ao norte, da costa ao sertão, carregando no lombo de animais pesados volumes da Bíblia Sagrada ou porções da mesma, que eram vendidas ou ofertados gratuitamente, conforme o caso. Esse trabalho constituiu no que temos de mais sublime em termos de evangelização nacional. Homens de Deus, imbuídos de um ardente espírito missionário, não mediram esforços para a causa do reino, peregrinando
meses seguidos, sem contatos com seus familiares. E acontecia até que, ao voltarem para casa, a febre amarela estava por ceifar vidas de jovens familiares. Foi o caso de Kider, por exemplo, que, ao voltar eufórico de uma verdadeira viagem missionária, encontrou a esposa jovem de 22 anos e mãe de uma criança em tenra idade, afetada pela terrível moléstia, vítima da qual veio a morrer poucos dias depois. O sucesso de Kider foi beneficiado parcialmente ao favor de Regente Feijó, de um espírito reformista, um favorável à liberdade religiosa e protagonista de uma reforma em favor de uma igreja brasileira. Mais tarde, também F.C. Glass narra com detalhes muitas das suas aventuras com a Bíblia no Brasil, que bem retratam o que era esse ministério itinerante. Coube a esses valentes bandeirantes do Evangelho não apenas a colocação da Bíblia em lares brasileiros, senão também a abertura de frentes missionárias, nas quais resultaram fervorosas congregações evangélicas. Pouco tempo depois, os missionários posteriormente encontraram núcleos evangélicos onde a palavra de Deus era estudada, honrada e obedecida com temor ao Senhor. Ninguém melhor que eles testemunhou a hospitalidade de clérigos romanos que, em fúria, arremeteram multidões contra esses peregrinos, dificultando-lhes a tarefa missionária. Ora, impedindo a venda, ora, expulsando-os de suas aldeias, ora, realizando outras peripécias. Cabe também ressaltar que vários vigários aceitaram com alegria o trabalho dos pioneiros da palavra, chegando inclusive à conversão e frequentemente abandono da Igreja Romana, para integrarem a fileira dos missionários itinerantes. A palavra de Deus, semeada e regada pelas orações e o sangue de alguns mártires, estava germinando. Veio a nascer, assim, uma seara rica, onde os missionários chegados mais tarde puderam se deliciar com o fruto do Espírito. Que lindo, né? Esse daqui é a história dos comportores, a aventura com a Bíblia no Brasil, páginas 105 e 157, que eu separei aqui para os irmãos. Esse trabalho é um trabalho ardente, né? A história de missões, ela mostra que o que a igreja necessita é de Deus, né? E de boa vontade. Ela precisa de pessoas que estejam dispostas a pregar o Evangelho, a anunciar a palavra de Deus, a se colocarem à disposição desse Deus, a levar a palavra aonde quer que for. Coisa que muitas das vezes hoje, com todo o aparato tecnológico e também com carros, veículos, até conforto, nós não temos o brio, né, para pregar a palavra de Deus. Em 1855, o médico escocês Dr. Robert Calley chegou ao Rio de Janeiro e organizou o primeiro trabalho evangélico que permanece até hoje. Ele e a sua esposa fizeram um importante trabalho na fundação da Igreja Congregacional
no Rio de Janeiro, e depois no norte, na Paraíba e Pernambuco. Sarah Kalley foi a fundadora da missão União Evangélica da América do Sul, uma união de 3 missões estrangeiras. Charles Bacon, estudante e pesquisador, cujos pais são membros da missão fundada por Sarah Kalley, relata sua história. Quando nós vimos, né, o casal Kalley trabalhando, é algo que nos dá assim, uma grande esperança no coração. Porque quando o Dr. Kalley, ele é uma das figuras mais destacadas no início do protestantismo do Brasil, muitas pessoas acabam não dando atenção a ele. Ele dá origem, né, de origem presbiteriana, ele torna-se fundador das primeiras igrejas protestantes de fala portuguesa no nosso país. Uma igreja totalmente brasileira, né? Uma igreja totalmente fundada aqui no nosso país, aonde teve um desempenho e reconhecimento das autoridades, lutou para isso e acabou até trabalhando para que pudesse conhecer mais tarde, né, um trabalho concernente à evangelização mais drástico. Ele acaba trazendo para o Brasil uma igreja onde que ele tem aqui, né, ele tem uma certa perseguição. Kalley, ele vem para o Brasil juntamente com a sua esposa, ele exerce a sua função de médico aqui, depois ele é proibido pelo Império de exercer para poder foi perseguido, né, literalmente. Ele encontra apoio mais uma vez na maçonaria. O Diário do Rio de Janeiro, que era propriedade de um líder maçônico, começa a denunciar a perseguição religiosa que ele sofria, porque havia um ímpeto de uma liberdade maior concernente às religiões no país, até mesmo influenciado pela Revolução ali francesa, né, que era o direito a todos e tal. Então isso acaba sendo trazido para o nosso país. Kalley, depois ele resolve essa pendência, ele vai organizar uma igreja, que é a Igreja Evangélica Fluminense, e ele compõe também algo, peço desculpa aí pelos barulhos, né, mas gravar em casa é isso, né? Ele consegue também uma luta para poder obter o reconhecimento, dos casamentos que eram feitos em outras religiões. Então, se hoje existe um reconhecimento de outros casamentos em outras religiões, foi dado exatamente por Kalley, né? Ele foi ajudado nesse caso por Pedro Nolasco de Andrade, aonde ajuda ele, por ideia dele fez um decreto-lei, que era o decreto 3069, que era o decreto da tolerância religiosa, religiões toleráveis, né? O casamento era válido desde que fosse aceito pela Câmara Municipal. Isso foi um passo muito grande. Uma outra contribuição de Kalley foi hinos, né? Quem é tradicional, né, cristão tradicional, vai reconhecer aqui que é Salmos e Hinos. Foi o primeiro hinário em língua portuguesa que tivemos. E isso foi de grande importância, porque os hinos eram todos americanos, né, todos de línguas inglesas, alemães. Ele pegou, traduziu para a nossa língua, para que nós pudéssemos ali louvar a Deus juntamente com ele. O Dr. Kalley encontrava-se, né, no Brasil, já idoso, esse velho escocês, né, a ponto de ser expulso, porque de tanto incômodo que ele causou pela pregação do Evangelho. Então, mas nesse momento é chegado ao Brasil
um outro jovem, né, um jovem de 26 anos, que é Ashbel Green Simonton, em 1859, que vai encontrar um caminho pavimentado pelo Dr. Calley. E de início, o Dr. Calley, claro, que fica um pouquinho enciumado, mas depois o reverendo Simon, ele vai até o Dr. Calley e ali eles selam a paz e um ajuda o outro, até mesmo porque os membros dessa igreja evangélica fluminense, eles passam então a membrar na igreja, ir para a igreja presbiteriana. Simons passa a ter as mesmas perseguições. E o Dr. Calley, ele trabalhava de uma maneira mais sutil. Ele era uma pessoa, até mesmo pela idade, ele achava que não deveria ir para um confronto direto. Já Simon, ele pregava nas ruas, nas praças, nas casas, né? Então ele causou um reboliço maior do que o Dr. Calley. E é interessante que o reverendo Simonton, o reverendo Simonton, ele começa o seu culto, né, pelo fato de ser proibido, o culto dele é no Palácio do Lavradinho, ali no centro do Rio, tanto que a primeira igreja presbiteriana depois é fundamentada na Rua do Ouvidor, em 1861. Então, isso acaba trazendo para nós uma certeza muito grande, né? Que esse era o futuro, né, do lar. E todos eles sofreram muito, eles perderam entes queridos. A gente vê Simonton, por exemplo, ele viaja, encontra a sua esposa, Ellen, né? Peço desculpa mais uma vez. A sua esposa Ellen, né? E ele se casa com ela, coisa muito alegre, muito contente. E um ano depois, se minha mente não falha, eles têm um bebê. E questão de dias depois, a Ellen morre, a esposa dele morre, cometido da febre amarela. Todos eles tiveram percas, todos eles tiveram sofrimentos. Parece que a marca do Evangelho de Cristo, para aqueles que querem pregar, é o sofrimento, é a perseguição, né? A perseguição, ela é muito grande, ela é muito forte, ela é dada exatamente sobre esse aspecto, né, da vida daqueles que escolhem pregar. Mas Simonton, ele pregou várias vezes, ele escreveu sermões, deixou para nós um diário onde contava a sua história, para que nós entendêssemos todo esse aspecto. Ele foi zeloso, ele foi um testemunho fiel da palavra de Deus. Depois dele, né, ele veio os casais Bagby e Taylor para o Brasil, que aí então vai começar um trabalho batista forte de fato aqui na nossa terra. Eles atenderam o convite de imigrantes americanos em São Paulo. Tem uma história, acho que é do casal de Bagby, que é interessante, Bagby e Taylor, que eles, quando chegam no Brasil, o contato de referência deles aqui era um dentista, só que o dentista tinha voltado para os Estados Unidos, eles tinham acabado de sair do navio, ou seja, eles chegaram na terra aqui sem nada. E uma pessoa em São Paulo tinha visto ali uma necessidade num jornal e recortou e mandou a carta para esse dentista, endereçada exatamente ali. E o filho desse dentista falou: olha, pelo incrível que pareça, tem uma carta aqui que tem o nome de vocês. Ele: pra gente, mas eu nem conheço ninguém no Brasil. Foi aonde que eles retomaram depois o crescimento ali, o trabalho dele. Os Taylors, né, eles chegaram depois de um ano e finalizaram o aprendizado da língua portuguesa. Os quatro
decidiram ir para a Bahia, onde não existia nenhuma igreja evangélica. No sul já havia a igreja metodista e presbiteriana. Um brasileiro, Antônio Teixeira de Albuquerque, sua esposa e 4 filhos, foram juntos. Ele tinha sido padre, mas por intermédio do estudo da palavra, saiu da Igreja Católica em São Paulo. Converteu-se devido ao testemunho dos metodistas. Seguiu, então, para Santa Bárbara, onde se uniu à Igreja Batista. Então, esses 5 missionários, juntamente com esse padre, ele o organizam e começa a pregar a palavra de Deus de uma forma bem forte ali e começa a estabelecer a igreja. Em 1910 é chegada também 2 missionários muito importantes no Brasil que estremeceram a nossa terra, que é Gunnar Ving e Daniel Berger. Em 1910, missionários suecos que vieram exatamente dos Estados Unidos, frutos do avivamento pentecostal, eles vêm até esse país e ali começam então a pregar a palavra de Deus. E eles vieram para encontrar primeiro apoio numa igreja batista. A saída, o pastor batista que estava ali naquela Belém do Pará, estava ali naquele local, veio para o Rio de Janeiro, pois a mãe dele estava doente. Gunnar Ving fica ali como um pastor substituto até ele retornar. E ele começa a fazer reuniões de oração, onde nessas reuniões de oração as pessoas então começam a ser batizadas no Espírito Santo. O diácono faz uma reunião naquele momento. Na Igreja Batista o diácono pode fazer isso. E ali então faz a expulsão dele junto com os membros que acreditavam naquela doutrina que para eles era um misticismo. Então ali se inicia o movimento da fé apostólica no Brasil, que depois de um tempo passa a chamar-se a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela se torna-se a maior igreja pentecostal do Brasil, né, aonde também contribui com vários missionários para o mundo inteiro. Bom, depois disso, né, nós vimos no Brasil a chegada dos missionários neopentecostais, né? Existem outros missionários importantes também, mas por questão de tempo do vídeo a gente vai cortar. A gente vê o reverendo Macalister, um dos expoentes, através do reverendo Macalister que surge a maior parte das igrejas neopentecostais no Brasil. As igrejas neopentecostais no Brasil, hoje, elas representam também uma grande potência, não apenas na parte evangélica, de pregação da palavra, mas também naquilo que a gente vê na parte da difusão de televangelistas e também na política. Existe uma tendência, né, no neopentecostais de unir a palavra de Deus também com o sentido também na política, acreditando-se que há necessidade de uma representatividade política dentro da política. Deixa eu voltar aqui. Há uma necessidade de uma representatividade da igreja na política. Então vamos ficar por aqui. Esse é o segundo vídeo dessa aula. Espero que Deus abençoe a cada um de vocês também. Tá? Até mais.